Muito bem-vindos. Vamos dar início à conferência com o primeiro painel, que será dedicado ao tema da governance da sustentabilidade, na vertente dos stakeholders e da importância dos stakeholders. Queria apresentar este ilustre painel. Ali ao fundo temos a Raquel Azevedo, que é sócia das áreas de bancário, financeiro e mercado de capitais da PLMJ, a Marta Cruz de Almeida, General Counsel da Galp, a Magda Viçoso, sócia da Moraes Leitão, integra a equipa de comercial e M&A, mercado de capitais e private equity e é membro do Conselho de Administração da Moraes Leitão. E aqui o João Lé, da Navigator, administrador executivo desde janeiro de 2020, está na Navigator há quase 30 anos. Já há mais de 30 anos. Este painel, essencialmente vai-se focar no papel e na importância cada vez mais dos stakeholders, não apenas do stakeholder acionista, mas sim de toda a vertente dos stakeholders, porque existe de facto uma pressão crescente na demonstração de boas práticas, de bom governo e gestão de risco nas empresas. Os investidores e os stakeholders em geral exigem uma maior transparência, comunicação e accountability por parte das entidades. O primeiro tema que nós vamos abordar fala do processo de transição energética e do seu impacto também no mercado de capitais. E vamos, portanto, tentar perceber nestes setores tanto da Navigator como da Galp, como é que tem sido feito esse processo de transição energética, que impactos é que tem tido, com algumas dificuldades e constrangimentos que tenham experienciado, e também o seu impacto depois no mercado de capitais. Portanto, agora passo a palavra à Magda, para falarmos um pouco sobre este processo de transição energética com as nossas entidades aqui presentes. Bom dia. Muito brevemente, obrigado ao IBCG pela iniciativa e a todos pela vossa presença matutina neste evento. E para arrancar motores e numa perspectiva ainda relativamente geral, iríamos pedir à Marta e ao João para nos dar aqui um primeiro enquadramento nesta frente do envolvimento dos stakeholders na área de sustentabilidade. As vossas empresas estão presentes em setores amplamente desafiados pelos temas de transição energética. No caso da Galp, presente no setor energético, que para além de todo o impacto do nosso quadro geopolítico, do mercado de capitais, muito instável, depara-se com as particularidades próprias do setor energético e a crescente substituição de produtos petrolíferos por produtos de baixo carbono. No caso da Navigator Company, presente no setor industrial, em que o futuro da bioindústria, o futuro da economia circular de baixo carbono significam amplos investimentos. Gostávamos de ter aqui a vossa primeira experiência sobre como fazem, quais são os principais desafios de envolvimento dos vossos principais stakeholders nesta oportunidade e, ao mesmo tempo, nesta grande novidade que os players destes setores têm que ultrapassar para ter um crescimento sustentável nos próximos anos e no futuro. Não sei quem começa. João. Posso começar? Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui presente. Gostava só de dar aqui uma nota introdutória, que saiu agora recentemente, ou ontem, um estudo do BEI, que diz que, basicamente, 2/3 dos inquiridos portugueses consideram a adaptação climática uma prioridade nacional. Portanto, tenhamos consciência, de facto, este é um tema de fundo hoje na nossa vida, na nossa operação e na sociedade. Portanto, nós temos também adotámos um propósito, que são as pessoas, a qualidade de vida e o futuro do planeta que nos devem inspirar e mover, e, portanto, é sobre este propósito que nós depois construímos tudo aquilo que fazemos. Só para terem também uma breve noção, o que é a Navigator hoje? A Navigator hoje tem uma empresa, um grupo que tem floresta, tem cerca de 110 mil hectares de floresta em Portugal e em Espanha, tem um projeto em Moçambique, um projeto florestal em Moçambique, tem produção de pasta, de papel tixo e também de packaging. E estamos neste momento, o mês passado, inauguramos uma nova área de negócio pequenina,
de celulose moldada, portanto, produtos de embalagem para substituir produtos de origem fóssil. Portanto, estamos constantemente a crescer e a inovar e essa é a nossa grande, um dos nossos grandes valores é a inovação e a sustentabilidade. Recentemente, também em 2015, entramos no negócio do tixo, comprámos uma fábrica em Portugal, Vila Velha de Ródão, duplicámos a capacidade em Portugal. O ano passado, em 2023, sim, comprámos uma fábrica em Saragossa. Somos hoje o segundo player ibérico neste negócio do tixo e em maio deste ano compramos um grupo de produção de tixo no Reino Unido e, portanto, hoje somos o quarto player também do Reino Unido. E já começamos a ter aqui algum relevo na Europa, já estamos no top 10, devemos estar ali a sétima, oitava e, portanto, temos uma obrigação cada vez maior de também estarmos alinhados com todas estas prioridades e estas preocupações. E por isso mesmo, naturalmente, também o que veio também desde a COP28, de estabelecer um caminho para a transição climática, nós já o tínhamos feito e eu gostaria também de salientar que devemos ter sido pioneiros, porque em 2019 apresentámos um compromisso e uma ambição de sermos neutros, tendo de caminhar para a neutralidade nos nossos complexos industriais e, portanto, fizemos aqui um caminho para a descarbonização que nos vai permitir chegar a 2035 com 86% ou próximo de 90% das emissões reduzidas face a 2018. E, portanto, tudo isso tem obrigado a um grande investimento, estimamos em cerca de 340 milhões de euros, grande parte do qual já foi comprometido e está em execução. E, portanto, esse é um caminho que se tem que fazer também alinhado com o compromisso, fazendo. E, portanto, implica reduzir emissões, implica sequestrar, implica transformar produtos ou passarmos a ter mais produtos que eles próprios têm a capacidade de substituir os produtos de origem fóssil. E, portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que são concorrentes para este efeito. E, portanto, com este roteiro da neutralidade carbónica, evidentemente que quisemos também demonstrar esse compromisso. Mas não o fazemos só aí, fazemos também na gestão sustentável da floresta e fazemos também, como falei, em tudo aquilo que conseguimos transformar em oportunidades, todos estes desafios, transformando-os em oportunidades. No caso da floresta, um exemplo simples, não temos ainda mercados de voluntários de carbono em Portugal, mas criámos aqui um projeto em Trás-os-Montes, com cerca de 450 hectares, em que já iniciamos a plantação, estamos a falar de um investimento de 2 milhões de euros, mais de 2 milhões de euros, onde vamos combinar floresta de produção com floresta de conservação e esperando com isso podermos lançar no mercado cerca de 40 mil toneladas de carbono. É uma pequena amostra, mas é para podermos depois demonstrar que é possível terceiros fazerem coisas parecidas, porque é esse o nosso grande objetivo. Não é propriamente fazer negócio com tudo, mas é sobretudo mostrar que é possível depois obter financiamentos que de outra forma não seriam possíveis de obter para a floresta. Portanto, reduzir é também uma palavra de ordem e depois a outra é substituir a geração de energia fóssil por renováveis. É o que estamos a fazer também e, portanto, temos hoje os telhados das nossas fábricas estão cobertos de painéis solares, estamos também a entrar na eólica sempre que possível e, portanto, os compromissos que temos são também validados externamente, como não podia deixar de ser e, portanto, na nossa agenda 2030 temos 15 tópicos materiais e este da energia é um deles e que estão ligados a compromissos e objetivos como não podia deixar de ser. Portanto, redução de emissões de 86% dos complexos industriais, como já falei, de 63% nas emissões de Scope 1 e 2, também até 2035, e de 37,5% no Scope 3, que é um pouco mais desafiante, mais difícil, como devem entender, porque estamos a falar das emissões que vêm dos produtos que nós compramos e dos serviços que nós temos que prestar ou comprar para podermos entregar o que fazemos. Mas já hoje temos cerca de 80% da nossa energia produzimos, também produzimos energia, é renovável e, portanto, é evidente que
Tudo isto está alinhado, tudo isto tem uma história, não nasceu de um dia para o outro e, sobretudo, estamos atentos ao futuro, que é fazer bioprodutos, aumentar a nossa capacidade para fazer mais bioprodutos e temos essa possibilidade, mais uma vez, baseada na inovação que produzimos. Temos um instituto de investigação chamado Raiz, que tem uma componente florestal e uma componente industrial, onde trabalham 100 pessoas e essa inovação é o que nos permite alimentar a nossa vida, o nosso negócio e ter a possibilidade de constantemente estarmos a criar oportunidades para crescimento, como esse que eu agora falei, da celulose moldada. Portanto, eu vou ficar por aqui, senão não deixo tempo para a colega. Força. Obrigada. Bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui num tema que é tão caro à Galp e ao setor, porque de facto os desafios são muitos e os constrangimentos muitos também. Porque de facto, e temos assistido não só às eleições do Parlamento Europeu, como às recentes eleições nos Estados Unidos da América, a incerteza sobre o que aí vem é algo que é fatal para as empresas. A falta de segurança jurídica sobre o que vem aí e a falta de um panorama seguro sobre o que podemos contar é algo que nos deixa muitas incertezas sobre a forma de atuar e que coloca a Europa num lugar difícil, face, por exemplo, ao que acontece nos Estados Unidos da América, porque nós estamos num mundo global, não competimos apenas com empresas europeias e, portanto, a diferença da regulação e dos compromissos, coisas que assistimos, por exemplo, ainda agora a nível das emissões, portanto, com aquilo que somos obrigados, digamos assim, a colocar nos nossos contratos, ao invés de outras empresas americanas que não têm que colocar e nem sequer têm que controlar aquilo que nos vendem, coloca-nos, de facto, desafios muito grandes. E a transição é muito difícil, principalmente porque, de facto, a Europa está muito focada no eletrão enquanto molécula, mas a verdade é que o mix na Europa atualmente ainda é 80% de origem fóssil. E esse é o nosso grande desafio. Agora, algo que talvez as pessoas não saibam, e poderei dar alguns exemplos, é que, por exemplo, no setor do oil and gas, a Galp, neste momento, tem uma transição energética ou consegue estar aqui numa lógica de produtos renováveis 4 vezes mais rápida do que, ou 4 vezes maior, se quisermos assim, do que os seus pares. Agora, é de facto mais lento. É mais lento porque nós queremos fazer esta transição, mas o mercado não está lá. Nem o mercado, nem os players, nem os concorrentes, nem a procura. E, portanto, o que é que temos feito e como é que temos procurado, acho que esta é a grande questão, como é que temos procurado fazer esta transição sem descurar, obviamente, a necessidade de ter uma operação rentável. Bom, em primeiro lugar, se calhar falaria no tema da nossa venda de ativos, que é conhecida tanto em Angola como em Moçambique, que ainda está pendente de conclusão, em que, de facto, o que é que escolhemos dentro do upstream, que é o core da atividade da Galp, ainda, em termos de percentagem de capital, se quiserem, o que acontece é que aí, de facto, valorizamos mais os ativos de menor intensidade carbónica e decidimos alienar aqueles de maior intensidade carbónica. Portanto, daí a nossa saída tanto de Moçambique como de Angola, para, no fundo, privilegiar outras jurisdições, como o Brasil e agora também, dependendo, obviamente, do que vier a acontecer na Namíbia, com soluções de menor intensidade carbónica nessa exploração. Por outro lado, temos também, como também é conhecido e foi anunciado, dois investimentos e 2 projetos de grande envergadura na refinaria de Sines, um de HVO, portanto de substituição por biocombustíveis baixos em carbonos, HVO-SAF, e um eletrolisador para hidrogénio verde. E, portanto, no fundo, substituir os produtos que entram na refinaria para serem processados, serem cada vez mais de origem verde. Se quisermos, já há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o tempo passa muito rápido, foi também essa que teve na origem da decisão do encerramento da refinaria de Matosinhos, que de facto era muito difícil de converter para uma refinaria mais verde e mais sustentável. Por outro lado, temos o tema das renováveis, obviamente. As renováveis, também é conhecido, o mercado atravessa uma fase de grande constrangimento em termos de preços. Muitos saberão que muitas vezes ao longo do dia é melhor fechar a torneira e não estar a produzir porque os preços estão em valores negativos e, portanto, de facto o caminho não é feito tão rapidamente como se tinha pensado, mas a grande questão aqui nas renováveis é a integração. E pensamos que a chave, de facto, está na integração da cadeia de valor para depois podermos transacionar e ter as renováveis inseridas dentro da cadeia. E, portanto, diria que
em termos de alguns projetos, e sem, obviamente, entrar em tantos outros que podia aqui citar, estes são alguns exemplos de como é que a Galp tem tentado fazer a transição energética dentro de um ambiente que é, de facto, muito, muito exigente. Os constrangimentos, de facto, é que, como já vos falei, nós temos uma legislação e as diretivas que têm saído a propósito, quer dos biocombustíveis, quer das emissões, são de uma implementação, não quer ser drástica, mas quase impossível para os setores continuarem a ser rentáveis e continuarem a existir. E, portanto, no fundo, é com alguma, digamos assim, estamos um bocadinho à espera de como é que isto se desenvolve e como é que isto se implementa, porque até agora as soluções que constam das diretivas são de uma implementação praticamente inviável do ponto de vista económico para as empresas europeias. E, portanto, nós estamos a caminhar, fazemos, mas falta uma concretização na legislação nacional de muitas destas diretivas, que é fundamental para os players nacionais e europeus perceberem com que linhas se cosem neste ambiente que é, de facto, muito, muito exigente. E, de facto, nós temos que ser competitivos e não o conseguiremos ser se existir esta assimetria de regulação, principalmente com outros mercados, e isso tem-se visto, por exemplo, até no que respeita aos carros elétricos e às baterias, em que, de facto, é quase impossível a Europa competir com a China, não é? Ou seja, a China consegue pôr carros a 10 mil euros na Europa, o que torna praticamente impossível ter-se um negócio de valor de baterias na Europa. E, portanto, estes são os constrangimentos que eu identificaria. Ainda assim, dizendo que, e também, este antecipando um bocadinho o que vamos dizer a seguir, isto é uma necessidade que sentimos pelo ambiente, pelas métricas, pela regulação, por aquilo que nos é pedido pelos nossos stakeholders. E a mensagem que eu gostava de deixar é que são muitos os constrangimentos, são muitos os desafios, mas a Galp tem feito um caminho muito, muito grande e tem feito um caminho que muitas vezes não é salientado porque parece pouco face ao que outras empresas de outros setores fazem. Agora, é como vos dizia e como comecei, comparado com os seus players e com os seus concorrentes, a Galp está muito bem posicionada e está, digamos assim, muito bem lançada para conseguir atingir aquilo, digo uma vez mais, que vier a ser definido e que esperamos que seja definido muito em breve pelo legislador nacional. Obrigada, Marta. Pegando um bocadinho nessa questão do fator económico e dos custos que estão associados hoje em dia, nós sabemos a necessidade do processo de transição energética, mas ele tem, obviamente, custos associados. E entrando um bocadinho na componente mais do mercado de capitais, percebermos aqui, Raquel, que alterações são estas que surgiram no mercado de capitais fruto desta transição energética? Falámos também aqui um pouco de um tema que é um tema que hoje em dia é muito comentado, que é o greenwashing. Portanto, a necessidade da comunicação, da transparência, de respeitar o consumidor, de não passar mensagens que muitas vezes podem não ser intencionalmente enganosas, mas que podem levar a, de facto, percepções erradas daquilo que é, no fundo, o que a empresa está, no fundo, a pôr no mercado e a vender no mercado. Portanto, queríamos falar aqui um bocadinho também nessa componente e do impacto no mercado de capitais. Sim, se calhar, tendo em conta que temos aqui dois emitentes, falaríamos agora um bocadinho da relação com acionistas e credores. Exatamente. Começando aqui com a Galp e tendo em conta que têm um free float superior a 50%, muitos acionistas institucionais, muitos deles estrangeiros, sofisticados nestas matérias, com certeza são bastante exigentes, quer na informação que recebem, quer nesta interação de alguma forma para perceber se os seus interesses e nestas matérias estão alinhados com os interesses da Galp e se é interessante continuar este investimento. Eu perguntava-vos aqui como é que gerem esta relação com os acionistas, tendo em conta que estão num processo, como a Marta dizia, de grande transformação, ou seja, transformação mas sem perder a sua identidade, não é? Para que o investimento de um acionista seja minimamente previsível e de continuidade e de longo prazo e sem perder também rendimento, já agora se for possível, como é que gerem esta relação, quer no output, quer no input e a recepção e mastigação desse input dos principais acionistas? É uma questão muito interessante porque de facto, nem sempre os acionistas ou os investidores ou os analistas com quem falamos, aquilo que vamos vendo muitas vezes é que a preocupação
com a transição energética não é a sua principal preocupação. No fundo, nós temos de tudo, não é? Há investidores que querem, obviamente, o maior dividendo possível e estão preocupados com o curto prazo, estão preocupados com se vamos investir muito capex ou menos capex em determinados projetos e estão preocupados se a Namíbia, o que é que há na Namíbia, e essas são as perguntas que nós temos nas nossas escolas de analistas e não são perguntas sobre qual é a percentagem de renováveis que estamos a pôr na nossa cadeia. Portanto, há que ser também honesto em relação a isto e isto faz com que tenhamos que gerir as coisas com muita preocupação e muito cuidado. Agora, em termos de sustentabilidade, se calhar indo só, as preocupações de facto das pessoas com quem falamos, e é curioso, quer a nível da composição do board, da diversidade, da formação das pessoas que fazem parte do board, os temas de sustentabilidade estão na ordem do dia e isso é uma coisa que eu acho que é um grande avanço face ao que acontecia, por exemplo, há 5 ou 6 anos atrás. Nós somos questionados sobre a forma como incorporamos isso nos nossos KPIs, a forma como colocamos as preocupações de sustentabilidade nas nossas políticas, como influenciam as nossas decisões de investimento e, portanto, eu acho que isso está na ordem do dia e acho que já ninguém consegue dizer que se pode passar ao lado e não fazer. Obviamente que a CSRD também vai tornar tudo isto mais transparente e muito mais comparável, porque a partir do momento em que tivermos uma forma de comunicar vai fazer com que seja muito mais difícil dizer-se coisas fluffies aqui e ali. Portanto, as coisas existem ou não existem, estão implementadas ou não estão implementadas e acho que isso também vai ser um grande mote para que haja muito mais transparência e credibilidade entre aquilo que se comunica a nível de sustentabilidade. Quanto ao valor da ação e aquilo que nós sentimos, lá está, como dizia, é que a transição energética é uma preocupação para uns, não será uma preocupação para outros e, portanto, esse também não pode ser aquilo que nos guia no sentido em que temos que ter a nossa trajetória, os nossos planos, temos que ter, lá está, uma definição clara daquilo que nos permite fazer este caminho de transição com verdade. Também falaremos em relação ao greenwashing. Uma das coisas e um dos trabalhos que fizemos internamente estou ali a olhar para a Assunção, que nos ajudou, foi um trabalho muito duro e criterioso de pesquisar em todas as nossas comunicações, seja internas, seja externas, seja toolkits de comunicação. Vocês não imaginam, numa empresa com 7.000 pessoas, é facílimo que num contexto, considerando um contrato, de um protocolo, se digam coisas só para enquadrar que de facto não são exatamente, não é que sejam mentiras, mas podem não ser exatamente verdade, porque é o que vai na cabeça de cada um que as escreve. Então uma das coisas que chegámos à conclusão é que tínhamos que ter um toolkit de comunicação. Ou seja, temos que ter as coisas que se podem dizer-se, porque dizer-se uma coisa é sustentável e verde para mim também tem um significado outro muito importante, mas o verde é usado muitas vezes nas empresas de uma forma muito leviana. Isto é mais verde, isto é mais sustentável. E, de facto, o que é que nós tentámos fazer? Não se fala em verde e não se fala em sustentável quando não é para usar essas palavras. E, portanto, desde toolkits de comunicação até rever o nosso site todo sobre as coisas em que dizemos. Acho que vivemos aqui uns anos, no passado, de uma certa leveza na utilização das palavras relacionadas com sustentabilidade para criar esta ideia. E acho que agora estamos numa fase 2.0, se quiserem, que é ser muito correto, ser muito criterioso na utilização dos termos. E, de facto, acho que, por exemplo, em relação à Galp, e isso também foi algo conhecido, nós decidimos fazer uma revisão das nossas metas, porque, obviamente, o caminho das renováveis não foi tão rápido como nós estávamos à espera. Temos a possibilidade de ter um projeto muito de grande dimensão na Namíbia. Portanto, o que é que decidimos? Face a toda esta incerteza regulatória que existe, aos projetos e ao peso que cada um desses projetos ocupa no nosso portfólio, que era mais seguro suspendermos as nossas metas, fazermos aqui um compasso de espera, percebermos o que é que aí vem e perceber se é possível ainda fazer as coisas com o ritmo que era suposto. E, portanto, eu acho que se quiserem, eu acho que é o grande desafio das empresas, é serem transparentes, é serem cuidadosas na forma como fazem, porque até a nível digamos assim, de litigância, é muito fácil que as empresas sejam julgadas por coisas que não são 100% corretas. E considerando a proliferação de informação que sai das empresas, seja por todas as vias, redes sociais, anúncios, eu acho que o controle dessa narrativa, o controle da qualidade daquilo que se diz, diria eu, a chave para que esta transição seja feita com verdade e com cuidado, e essa tem sido a nossa grande preocupação. João, no caso da Navigator.
Bem, não é muito diferente. Naturalmente estamos numa área de negócio distinta, mas eu refiro-me a este tema da transparência, da cuidado no reporting, de divulgar compromissos e metas e objetivos com os quais estejamos plenamente conscientes que seremos capazes de entregar. E porque tudo isto também tem um custo, não é só o custo de gerar um impacto externo negativo, mas também tem um custo de investimento propriamente dito. De facto, tudo isto representa um investimento, muitas vezes, de muitos milhões de euros. Portanto, o tema da transparência e da qualidade do reporting e da comunicação associada é sem dúvida fundamental. De facto, hoje há regras que harmonizam as coisas em termos de reporting. E esta nossa preocupação também nos obrigou a tomar cuidados internamente do ponto de vista da organização, do ponto de vista de emanação de princípios e de regras, para não podermos todos falar a uma só voz sem dizer aquilo que não devemos dizer, porque de facto as fronteiras às vezes são complicadas. Mas também do lado da parte mais financeira, como foi colocada a questão, nós também temos tido a preocupação de ir transformando os nossos compromissos financeiros, os nossos empréstimos, as nossas obrigações, com compromissos ESG e facilmente verificáveis desse ponto de vista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos vindo a transformar os nossos empréstimos, a nossa dívida, em compromissos associados a compromissos ESG e temos hoje 60% já alinhados com isso. Há um ano tínhamos 40% e temos vindo a fazer esse caminho de maneira responsável, diria eu. Enfim, também a dívida não é propriamente um tema que seja muito relevante dentro da casa, tem que ser cuidado, naturalmente, mas precisamos de investir, queremos investir com critério e queremos investir também com base em financiamentos sustentáveis. E em que tipo de instrumentos? Tem sido mais financiamentos? São empréstimos, maioritariamente empréstimos. Recentemente fechámos um com o BEI e sobretudo até virado para a descarbonização e, portanto, temos aqui um compromisso de o fazer, mais uma vez alinhado com a nossa agenda, com a dupla materialidade que concebemos e que podemos depois falar também mais à frente um bocadinho sobre isso. Portanto, o que importa aqui é, mais uma vez, para evitar, por exemplo, greenwashing, é sermos claros em tudo isto. E vou dar 3 exemplos de quais são os indicadores que usamos para estes financiamentos. Tem a ver com emissões de CO2, controle de emissões de CO2, um compromisso com as emissões em toneladas. Percentagem de aquisição de madeira certificada no mercado nacional, que é outra coisa importante. Porquê? Porque a certificação é uma garantia de cumprimento da lei e é uma garantia de melhoria contínua e, portanto, de boa gestão entregue e de boa gestão que é feita no terreno em termos de gestão florestal, em termos de cuidado na condução das plantações de terceiros, porque aqui estamos a falar de madeira do mercado nacional, portanto são dos produtores florestais nacionais e não da nossa madeira, porque essa já temos a gestão certificada desde 2007. E outro indicador também é o consumo de energia com base em fontes renováveis. Portanto, há aqui uma preocupação também com isto, estarmos alinhados com o discurso e demonstrarmos isso de maneira mais evidente e mais fácil para o mercado. Sim, no fundo, o que estamos aqui a falar e que a Marta também aflorou é mais o greenwashing, que agora se fala mais do que o greenwashing, ou seja, não há uma intenção de enganar, mas o que tem também que se ter muito cuidado é com as metas que se estabelece, e parece-me que é nesse sentido que vão as vossas intervenções, não estabelecer metas demasiado ambiciosas para depois não ter de voltar atrás ou de correr o risco de estar a fazer declarações, se calhar às vezes involuntariamente enganosas e depois ter eventuais litígios, como hoje em dia se torna mais frequente. Vamos mudar agora um bocadinho o chip e passar aqui à parte mais do relacionamento com os stakeholders propriamente dito e perceber como é que é feito esse mapeamento dos stakeholders, de que forma é que os stakeholders são envolvidos no processo de decisão e no alinhamento da estratégia das empresas e vamos tentar aqui perceber sobretudo nos principais stakeholders de cada uma das empresas, começando aqui pela Navigator e pela Magda. Vamos falar aqui de dois grandes grupos de stakeholders. Escolhemos começar, no caso da Navigator, tendo em conta que é um player industrial, em que dentro da sua cadeia de valor a gestão de fornecedores
É um tema crítico para demonstrar a sua capacidade de criação de valor sustentável. A Navigator, no ano passado, em 2023, reportava cerca de 7.500 fornecedores. Portanto, é um desafio muito significativo para a empresa e que tenho por certo, para o grupo, e que tenho por certo que partilham com muitas das pessoas e das empresas que estão sentadas na nossa plateia. E gostávamos de vos ouvir sobre a forma como fazem o processo de seleção e o processo de gestão dos vossos fornecedores, eminentemente em duas frentes. Por um lado, de uma perspectiva de seleção na frente da competitividade, como a Marta bem nos focava no início, essa escolha não é só uma escolha orientada para valores de ESG e para valores de compliance e, portanto, como é que conseguem fazer este balanceamento entre uma escolha com competitividade dos vossos fornecedores, por um lado, por exemplo, sendo as fontes de matérias-primas absolutamente críticas para a estrutura desta empresa industrial e, numa segunda perspectiva, na frente de ESG e compliance, seja nos temas que já estão entre nós, por exemplo, os temas relacionados com anticorrupção, relacionados com branqueamento de capitais, sanções, que são temas de compliance críticos nas frentes de ESG, mas também no futuro que se adivinha, cada vez mais perto de nós, decorrente da diretiva de due diligence para as áreas da sustentabilidade. Temos noção da dimensão das empresas a que ela se aplica diretamente, mas de uma perspectiva indireta, os parceiros de negócios abrangidos por esta diretiva vão ter aqui um efeito reflexo e também em cadeia e, portanto, gostávamos de conhecer a vossa experiência, se já se estão a preparar para essa frente e como é que progressivamente estão a fazer um caminho, porque um caminho de 7.500 fornecedores não se faz de um dia para o outro. Sim, uma pergunta tão extensa como o número de fornecedores. Eu queria só dizer que, de facto, também esse caminho já estamos a fazer há imenso tempo. Aliás, estruturámos isso melhor em 2015, quando criámos fizemos a dupla materialidade pela primeira vez e que estamos agora a concluir, ou concluímos a segunda fase em 2023, aí já com dupla materialidade e também com agora o reporting de acordo com as novas normas. Também é um grande desafio. E nessa altura nós definimos 10 grupos de stakeholders importantes, entre os quais os fornecedores, evidentemente. No nosso caso, tendo uma cadeia de valor tão vasta, ou seja, como disse, nós temos investigação e desenvolvimento, temos florestas, temos indústria, temos a área comercial, temos logística, temos Moçambique também, aqui na equação. E, portanto, e como imaginam, os grupos de fornecedores são muito variados em termos de dimensão e em termos de características e em termos de geografia. Portanto, por exemplo, na floresta, temos cerca de 200 fornecedores de madeira. Temos mais outros tantos fornecedores de serviços. Portanto, têm todos eles desafios diferentes, têm todos eles graus de sofisticação diferentes, graus de necessidade de aporte e de treino e de contributos nossos muito diferenciados. Portanto, a forma de o fazer vou dar mais uma vez um exemplo. Nós criámos recentemente um clube de produtores florestais, que vai agora fazer um ano, dia 21, e a ideia deste clube de produtores florestais foi exatamente gerar oportunidades de aproximação, de desenvolvimento desses fornecedores e dos pequenos produtores florestais, porque são, de facto, um setor que está muito atrasado face àquilo que nós achamos que devia estar. E não estamos a falar apenas das emissões, estamos a falar até de práticas de gestão mais simples. Mas uma coisa eles têm que ter, todos eles, têm que estar certificados, têm que nos fornecer madeira, pelo menos com origem comprovada, portanto COC, ou se tiverem gestão florestal certificada, já é um caminho que nós pretendemos. Daí que eu tenha falado há pouco daquele indicador de termos, nos empréstimos, termos madeira certificada. É exatamente por isso, para podermos lidar de uma forma mais adulta e mais objetiva com estes fornecedores. No caso, também outro exemplo, no caso dos transportadores, temos de trabalhar com eles para reduzir emissões. E muitas vezes isso passa, por exemplo, substituir frota. São equipamentos que já têm, caminhões que já têm 15 anos, 20 anos e que já estão fora das normas e, portanto, têm que ser renovados. Ou substituir os combustíveis fósseis por biocombustíveis, por exemplo, outra das vias.
ou nos fornecedores de químicos ou de matérias-primas que nós precisamos para o processo industrial, ter com eles critérios associados a ESG, consumo de água, práticas sociais, gestão, emissões, e tudo isto implica, de facto, estabelecermos com eles também um roadmap de responsabilidade. Porque eu lembro que nós submetemos à SBTi as nossas metas de emissões e temos o compromisso de reduzir 37,5% do Scope 3. Portanto, nós temos obrigatoriamente que trabalhar com estes nossos fornecedores. E não pode ser dizer a responsabilidade é vossa, nós estamos aqui deste lado para ver como é que vocês se comportam. Evidentemente, não pode ser assim, tem que ser uma colaboração muito próxima com todos eles. E, portanto, o que eu quero dizer é que tem que haver um envolvimento nosso, ele depende do tipo de fornecedores que estamos a falar e, evidentemente, o benefício tem que ser mútuo e em tudo isto há uma racionalidade económica também. Isto não é só o ESG, também há que... Nós também precisamos de ganhar dinheiro, não é só sermos verdinhos e, desculpe lá, não me estava a meter consigo, mas de facto temos de ter este cuidado. Acho que o ESG peca por isso, de facto falta-lhe a parte económica e a sustentabilidade sem a economia não funciona. Portanto, lembremos que este é um chavão que precisa de ser respeitado. Não é? Passando agora à Galp, e para além da questão do relacionamento do mapeamento, perceber também como é que é feita a auscultação e a avaliação daquilo que são as expectativas dos stakeholders, como é que é feito esse materiality assessment, como é que tem sido acompanhado, Raquel? Sim, aqui do lado da Galp escolhemos os trabalhadores e os clientes. Também aqui mais uma vez 7.000, não sei, não foi combinado, mas temos 7.000 colaboradores. Com 52 nacionalidades em 10 países e, portanto, isto aqui é mais diverso, parece-me difícil. E, portanto, imagino que num grupo tão diversificado de pessoas, esta análise de materialidade também tem uma relevância enorme, assim como a definição das prioridades. E eu ia pedir aqui, Marta, para explicar um bocadinho como é que é feita esta distinção de prioridades, que com certeza há de ter que ser diferente para um trabalhador em Lisboa, um trabalhador na Namíbia, e também as diversas atividades que cada classe de trabalhadores, digamos assim, presta. Como é feita a recolha de informação sobre prioridades e depois que tipo de prioridades é que têm preferido, no fundo, concretizar em conjunto com eles. Muito bem, se calhar só antes de entrar nos clientes e nos colaboradores, e que são dois temas importantíssimos, só aqui também, a Galp também tem muitos fornecedores, e dizer que houve uma necessidade até de fazer uma política de procurement sustentável e que o QIC, que é o clássico que faríamos ou que toda a gente faz, hoje em dia tem que ir muito mais longe, tem que ir mais à cadeia de valor, tem que ir à questão dos direitos humanos, tem que ir ou seja, é como o João dizia, nós não podemos agora olhar para o nosso umbigo e o que é que nós estamos a fazer. Isto torna-se muito difícil e muito desafiante quando temos fornecedores e com realidades e com dimensões tão distintas. E isto é algo que, então com a CSDDD mais ainda, mas já hoje em dia sentimos, quando até lhes pedimos para preencherem os nossos questionários e vamos atrás da informação, que é de facto, são muitos países, muitos mundos diferentes a que tentamos obter resposta e, portanto, isso é também um desafio crescente. Mas isso é o objetivo da diretiva, é pôr verdade, as sociedades mas mais sofisticadas a obrigar os outros a Raquel, trabalhar. Eu acho que o João aqui tocou num ponto. Nós não podemos achar que o senhor Almeida e Almeida, Não, é verdade, de Freixo de Espada à Cinta, tem os meios, a capacidade para ter desde logo mapeado uma série de coisas que o tornam como, digamos assim, elegível para ser fornecedor da Galp. Pois, portanto, tem que vocês o ajudar, não é? Isso, Na verdade, e temos feito, mas é um trabalho muito duro e de facto que vai demorar o seu tempo até se conseguir chegar lá, mas é o que eu digo, ainda bem que é assim, espero que a transposição ocorra em breve, para nós podermos ter certeza em relação àquilo que tem que fazer. Não é? Exatamente, e que exigimos. Mas, bom, indo em relação, nós também no âmbito da dupla imaterialidade, nós fizemos uma auscultação de stakeholders. Uma das coisas que fizemos a todos os nossos stakeholders foi perguntar o que é que para eles era relevante em termos de dupla imaterialidade, quais eram as áreas de incidência. E isso é curioso porque foi um processo muito participado, e onde conseguimos chegar a uma matriz entre aquilo que é mais relevante, aquilo que tem mais impacto, onde é que há mais risco, que não só é aquilo que a Galp entende, como também tem os inputs daqueles com quem a Galp se relaciona.
Portanto, essa auscultação é feita dessa forma, com inquéritos, com este tipo de assessments, uns feitos por entidades externas, outros feitos pela própria Galp. E a verdade é que, em relação, por exemplo, aos trabalhadores, o que é que nós temos? Nós temos um programa de engagement, um questionário anual, que é um dos elementos do scorecard da Galp em termos até de prémio de final, ou seja, o engagement dos trabalhadores, o nível de engagement dos trabalhadores, onde questões como a sustentabilidade também estão vertidas, é um dos elementos que tem impacto direto, digamos assim, nas remunerações da administração. Por outro lado, temos aqui uma outra questão muito relevante numa área industrial também, que é o reskilling dos colaboradores, porque nós não podemos só falar em transição energética e, de repente, pessoas que sempre trabalharam numa refinaria tradicional deixam de ter trabalho no dia seguinte. E, portanto, há toda uma jornada muito relevante que é preparar os colaboradores e fazê-los estar aptos para uma nova realidade do mercado de trabalho. E isso, no âmbito de uma massa como a que a Galp tem, é algo muito também, é um grande investimento. Formação sobre estas matérias, tanto ao nível, obviamente, dos trabalhadores, como também já disse no início, ao nível dos órgãos de administração. Portanto, há uma necessidade muito grande de que quem está a decidir perceba e tenha incorporado estes princípios e as necessidades decorrentes do ESG, e que não é só digamos assim, conversa. Portanto, no fundo, há uma grande necessidade de munir os board members de uma consciência real sobre as consequências do não cumprimento e sobre o impacto do não cumprimento destas regras. E depois, obviamente que num ambiente, como dizias, Raquel, com muitas geografias, com muitas culturas diferentes, que tentamos harmonizar em códigos de políticas, em éticas, que são universais dentro do universo Galp, que se aplicam a toda a gente dentro do universo Galp. E depois temos um lado também dentro das comunidades, que é o lado mais do S, e que tem a ver com o nosso investimento em comunidades, tanto em Alcântara, onde estamos hoje em dia, com as comunidades de energia sustentável, como em Alcotim, como noutros locais, em que as iniciativas de autoconsumo já fizeram que temos neste momento 35 milhões de euros em investimento social, que não deixa de ser relevante também nesta lógica de fazer a diferença junto das comunidades. Os clientes, aquilo que eu diria, o que é engraçado é, os clientes de facto, cliente do posto de abastecimento, cliente do gás e da eletricidade, o que eu diria era que cada vez mais sentimos a necessidade de ter produtos que vão ao encontro de uma consciencialização que não se assistia de antes. Ninguém ligava muito se nós compensávamos as emissões ou não compensávamos as emissões do Rock in Rio. Ninguém era muito importante se o gasóleo que colocava qual era a origem. Temos cada vez mais e sentimos cada vez mais dos clientes e que auscultamos uma preocupação nesse sentido. Se isto é assim para os clientes, digamos, do B2C, como lhes chamamos, o B2B, as empresas, aí, porque também elas vão estar sujeitas a toda esta cadeia, já não é um nice to have, é uma necessidade. Portanto, aquilo que nós sentimos é que estes critérios de sustentabilidade para os clientes e o cumprimento destas metas para os nossos clientes que são industriais é uma necessidade e pedem-nos muitas vezes ajuda, digamos assim, pelos meios que temos e pela forma, porque os nossos produtos e como os colocamos e a forma como o fazemos impacta diretamente nas métricas deles. E, portanto, o que eu diria é que isto tem que ser um cruzar de uma vontade de fazer as coisas em conjunto, mas que eu acho que, e aqui também se calhar apelando a uma plateia que é também maioritariamente, ou em grande, como muita gente, advogados, que são, eu acho que é muito importante, e nós temos um papel muito importante, que é tornar isto palpável e compreensível para as empresas. E tornar isto algo que não é assim tão esotérico e que se traduz em métricas e em critérios que as empresas conseguem incorporar sem terem uma carga burocrática e uma necessidade de FTEs que faz com que qualquer CEO olhe e diga, mas quase tipo, temos que voltar lá 3 vezes até conseguir ter abertura para o tema. E eu acho que nos faz, todos nós, players desta área, tornarmos isto apelativo e tornarmos isto algo que, em vez de ser só um burden, é algo que nos coloca a nós, empresas, numa posição de muito maior destaque e muito maior competitividade. E acho que só quando for possível juntar tudo isto é que vai ser possível dar um salto muito maior do que este apenas do mero cumprimento de regras, que é de facto muito pouco apelativo e é muito, muito burocrático. Obrigada, Marta.
Para fecharmos o nosso painel, não podíamos deixar de um tema que a mim me apraz muito, que é o modelo de governo da sustentabilidade, e perceber porque todos estes compromissos que temos estado aqui a falar ao longo destes últimos 35 minutos, do processo de transição energética, do relacionamento com os stakeholders, tudo isto obriga a que exista um compromisso também dentro da organização, e esse compromisso começa no topo da organização, através também da criação de estruturas de apoio, a chamada agora modelo de governo da sustentabilidade, que ajude no processo de decisão a tomar as decisões acertadas e a melhor estratégia para encontrar não só das expectativas dos stakeholders, mas também, obviamente, do ponto de vista económico. Então, queria perceber aqui também um bocadinho, e obviamente também pedindo a perspectiva da Magda e da Raquel, como é que foi criado este modelo de governo da sustentabilidade, em que é que assenta, quais são, digamos, os principais órgãos intervenientes neste processo de decisão e que impacto é que tem tido essa estrutura dentro da organização. João. Obrigado. Bem, nós enfim, temos vindo a criar um conjunto de órgãos e de iniciativas, e a par com políticas e procedimentos e práticas de compliance que nos orientam, digamos assim, nisso. E, portanto, são os mecanismos que podemos usar. Temos, naturalmente, as orientações emanam da Comissão Executiva, quando são assuntos mais relevantes vão ao Conselho de Administração, mas, para além disso, criámos aqui depois um conjunto como eu disse, de órgãos que são, para nós, fundamentais. Vou dar também alguns exemplos, a bem do tempo, que nós temos, por exemplo, um fórum de sustentabilidade, é um fórum que é participado por pessoas da empresa e de fora da empresa, e são um conjunto de membros permanentes que temos ali, são cerca de 50, metade, ou seja, metade internos, metade externos. Fazemos duas sessões por ano, isto é um órgão que ajuda a discutir temas relevantes no domínio da sustentabilidade, nos 3 pilares da sustentabilidade. Por exemplo, o último foi na semana passada e foi dedicado à agenda de sustentabilidade e, portanto, às regras novas que estão a surgir e com as quais temos que estar cumpridores e reportar de acordo com elas. Temos, por exemplo, um Conselho Ambiental, que é um órgão que reúne com regularidade também com pessoas da academia, sobretudo com pessoas da academia, para podermos reportar os temas ambientais, perceber qual é o que é que tem sido o nosso comportamento e o que é que é desejável que possamos alterar, e discutir alguns temas que são mais desafiantes também nesse órgão. Temos também, por exemplo, uma prática normal e regular de reunir com as comunidades locais, e fazemos em cada um dos nossos sites, dos 4 sites em Portugal, portanto, em Cacia, em Figueira da Foz, Setúbal e Vila Velha de Ródão, fazemos 2 reuniões por ano, e, mais uma vez, essas reuniões são com entidades, são dirigidas primeiro por uma pessoa que não é da empresa, incorporam pessoas com mais âmbito local, naturalmente, mas podem ser também da academia, podem ser ONGs, podem ser autarcas, podem ser também fornecedores, enfim, entidades que se destacam e com as quais nós temos o dever também de prestar contas e ouvir quais são as recomendações. Por exemplo, um tema tão complexo como o talento, gestão de talento. Porque é que não há retenção de pessoas, por exemplo, em Vila Velha de Ródão, e perceber como é que nós podemos, em conjunto com esses stakeholders, atuar nestes temas. Portanto, aqui a governance da sustentabilidade, eu acho que mais importante do que estar a dizer que tem estruturas mega, não, acho que é mais importante nós fazermos, enfim, de facto haver fóruns de discussão desses temas, envolver pessoas externas e ter regularidade e prestar contas. Depois, terei todo o prazer, e se aliás quiserem ver o nosso relatório de sustentabilidade, tem lá isso bem descritinho, não preciso de estar aqui a massacrar-vos com todas essas designações e denominações. É evidente que no meio disto tudo temos também a preocupação de criar, há um ano, uma direção de compliance, e não, já há mais de um ano uma direção de compliance e sobretudo uma direção de public affairs, que nos ajuda também aqui a ir auscultando e ir percebendo quais são as temáticas com as quais temos mesmo a obrigação de estar envolvidos, para além de todos os nossos técnicos e todos os nossos operacionais que andam
no país todo, como eu disse, e também nós vendemos para 130 países, portanto também temos uma noção mínima do que é viver e lidar com situações tão desafiantes e tão fora do nosso habitual. Então, só muito rapidamente, em termos de governance, nós temos uma área de sustentabilidade que reporta à CFO e depois temos uma comissão de sustentabilidade que emana diretamente do Conselho de Administração. E, obviamente, aderindo também ao Código de Governo das Sociedades do IPCG, essa comissão de sustentabilidade, no fundo, colige e processa todos os dados relacionados com essa sustentabilidade ambiental, social e alerta, digamos assim, o órgão de administração para os riscos que estejam a existir. Outra coisa que eu, só para não me alongar, destacaria é que, de facto, há critérios também de sustentabilidade que estão presentes na remuneração variável dos administradores, portanto, ou seja, é outro dos elementos a ter presente. E falaria também a nível do impacto social, digamos assim, de termos, obviamente, uma atuação em comunidades locais, que a parte da fundação e são as áreas, digamos assim, dentro da Galp que levam a estes temas e a este governance. Também à semelhança do que o João disse, são temas que, por estarem diretamente emanados do Conselho de Administração, estão ao mais alto nível da empresa e depois, obviamente, com delegações de competências na Comissão Executiva para programas em concreto e planos em concreto que haja de implementar, mas sim diria que, de facto, a existência da Comissão de Sustentabilidade é aquilo que garante, digamos assim, que é o garante do cumprimento das orientações dentro da Galp. Para fechar, Magda e Raquel, umas últimas palavras. Neste tema na frente de governance para lidar com as questões de sustentabilidade, a nossa experiência vai também no sentido de ter estes três pilares. Ter o primeiro pilar de envolvimento da gestão de alto nível, um segundo pilar de diálogo com os vários stakeholders, em que as empresas, em função das suas especificidades concretas, procuram diferentes fórmulas, mas o propósito é um propósito de envolvimento e também de transparência perante os stakeholders. E, por último, como referíamos, esta dimensão traz uma carga burocrática e uma carga de monitorização muito significativa dentro das companhias e, portanto, assistimos também à criação de direções ou viradas para as áreas de sustentabilidade ou viradas para as áreas de compliance, mas que são aqui as direções que dão capacidade de discussão aos planos de ação que são definidos. Estes três pilares que temos assistido como mais frequentes. Sim, eu terminaria só dizendo que, sem prejuízo de todas estas direções e órgãos que têm vindo a ser criados, de facto, temos que ter um Conselho de Administração e uma Comissão Executiva capacitados e sensibilizados para estes temas, porque no fim do dia cabe-lhes decidir e é muito importante esse caminho. Muitas vezes é feito pelo diretor jurídico e por estes novos órgãos e é necessário muito fazer essa quase education para que depois, quando chega a hora da decisão, as coisas estejam bem estudadas e seja tomada uma decisão coerente. Posso só dizer uma coisa, que eu não referi que nós temos também, evidentemente, uma direção de sustentabilidade, mas mais importante do que ter a direção de sustentabilidade é ter pessoas que nas diferentes áreas levam para o terreno a sustentabilidade, e a sustentabilidade faz parte dos processos de decisão, das operações, e isso tem que ser praticado, não pode ser só um chavão que é a direção de sustentabilidade. Isso não é nada, tem que ser levado... Exatamente, tem que ser executado. É isso. Muito obrigada aos quatro. Deixo aqui 2 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, dirigir alguma pergunta ao painel, antes de irmos para o nosso coffee break. Não, foram muito esclarecedores. Muito obrigada. Vamos agora fazer a pausa para o coffee break e regressamos depois para o segundo painel.